você? Tudo certo. Tudo certo, pode ir? Boa noite a todos. Boa noite a quem está de casa nos vendo. Que todos possam ter uma noite agradável de descanso e também trabalho para um novo dia que amanhece em breve. Queridos amigos, o tema da atividade de hoje que nós escolhemos era mais ou menos para um trabalho que a gente fez em 25 de janeiro, data de fundação da cidade de São Paulo, porque São Paulo foi fundada por Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, e quando eles chegaram lá no litoral paulista, subiram ao Planalto Piratininga, Manuel da Nóbrega esperou chegar o dia 25 de janeiro para que ele fundasse o colégio e, consequentemente, a cidade de São Paulo. Então, São Paulo comemora aniversário, a cidade, dia 25 de janeiro. 25 de janeiro é a data que a cristandade, que o pensamento cristão comemora quando Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, estava indo atrás de alguns deles, depois de haver mandado executar junto com o Sinédrio Estevão, e nesse dia 25 de janeiro daquela época, mais ou menos no ano 30 e pouquinho, ele estava indo a Damasco, e de repente uma imagem, um sol, uma energia, uma luz, como vocês quiserem, apareceu para ele e ele caiu do cavalo e da montaria. Começa tudo aí. Aí acontece o seguinte, essa obra aqui que eu vou indicar para vocês é um romance imperdível. Muitos de nós já estudaram a obra cabo a rabo. Esse livro, Paulo e Estevão, que depois Saulo se transforma em Paulo, na questão de troca de nomes, vai contar a história de toda a conversão e de todo o processo. E essa questão aqui também é muito interessante. Essa obra, Paulo e Estevão, ela foi psicografada da seguinte maneira. Chico foi conversar com Emmanuel, a pedido de Emmanuel. Emmanuel apareceu para Chico e disse para Chico Xavier assim: eu preciso que tu arrume 30 dias de férias do teu trabalho, porque eu tenho uma obra para ditar para você. Aí o Chico diz, ok, então eu vou falar lá com o pessoal do Ministério da Agricultura, o seu Rômulo Joviano e Companhia Limitada, e vamos tentar ver se eu consigo esses 30 dias. Quando ele foi falar com o Rômulo Joviano disse assim, não tem 30 dias de férias, coisa nenhuma. Você vai ter que, nesses 30 dias, ir lá para a Fazenda Modelo do governo federal, consertar, trabalhar na biblioteca. A biblioteca está antiga, está velha, eu preciso de alguém que trabalhe os livros. Você vai para lá com uma cozinheira e vai ter que ficar lá. Aí ele disse para o Emmanuel, eu não consegui, e pior, não vou nem participar dos trabalhos na instituição, porque eu vou ter que ir lá para o interior, aonde existe a Fazenda Modelo, e trabalhar na biblioteca. Emmanuel disse para ele assim, é os 30 dias que nós queríamos. Então ele trabalhava na reforma de livros durante o dia, tinha uma cozinheira que cozinhava para ele no entardecer, ele tomava lá seu banho, jantava e depois psicografava das 7 da noite às 4 da manhã e acordava às 6 e pouco para continuar o trabalho. Durante 30 dias eles ditaram essa obra. Durante 30 dias Chico ficou na companhia de um sapo que entrava no escritório, ficava perto dele num canto, e quando terminou a obra, o sapo foi. E a obra era interessante. O apóstolo Paulo ditava para Emmanuel, que é o guia do Chico, que era o guia do Chico, e Emmanuel ditava para o Chico. Então tinha o apóstolo passando as imagens, a história mental para Emmanuel, e Emmanuel passava para o seu pupilo Chico Xavier. É linda a história.
Só que vocês vejam, Emanuel, ele vem ser depois, depois dele ser senador Publio Lentulus, e antes desse Emanuel, ele foi o padre Manuel da Nóbrega. Quando esse senador, que era ele lá no início do processo, lá no ano 30, 40, lá 50, ele era um senador romano, esse Publio Lentulus, que foi se transformando em cristão. A esposa dele se transformou em cristã, ela morreu naquelas questões que botavam as pessoas dentro de um circo e matavam a fogo, a feras, execução daquela época, o circo romano, que tinha os gladiadores, mas às vezes eles pegavam os fracos, os oprimidos, os cristãos, botavam dentro de uma arena e largavam lá leão, largavam lá gente amarrada com tocha, gente matando, e matavam todos, velhos, crianças e tal. A esposa dele morreu lá. Essa obra que eu digo para vocês é um livro chamado Há 2000 anos, que é perto dessa questão. Então, Publio Lentulus, que era esposo dela, conhece o Paulo. E depois esse senador Publio Lentulus vai se transformando durante a história, do processo dele, desses 2000 anos, e ele vem a ser depois padre Manuel da Nóbrega, e era amigo de Paulo, porque quando Publio Lentulus desencarna lá, quem recebe ele no mundo espiritual era Paulo. Paulo, quando morre, ele fica responsável de todos os cidadãos romanos no mundo espiritual. É bastante história, deveria ficar horas aqui contando, montando para vocês, mas são romances interessantes e que falam do que realmente aconteceu na história, porque é contado por eles. Toda a nossa história de vida está registrada no nosso inconsciente, e como toda a história do universo está registrado no inconsciente universal, que até os budistas chamam de registro akáshico. Então, o que acontece? Paulo foi ditar a obra para Emanuel, que eram amigos, que Paulo recebeu Emanuel lá, que era um senador, então eles eram tudo de casa, e o Chico também era gente de casa, e eles trouxeram essa obra. Olha o movimento espiritual que houve para que essa obra viesse. Então, eu trouxe algumas anotações, e eu sou um dos, talvez, das pessoas que mais gosta de ler prefácio. A grande maioria dos nossos irmãos não gosta dos prefácios da obra, já partem para a obra, eu já como prefácio. Então hoje, para a gente poder fazer um pequeno estudo, eu vou fazer uma observação do prefácio dessa obra, tão importante para nós todos, para mim principalmente, que sou um espírito paulino. Deixa eu separar meus papéis, tem muita coisa aqui. Então, vocês entenderam como é que é esse negócio? Paulo de Tarso dita para Emanuel, que eram amigos, que dita para Chico, e está aqui a obra da vida de Paulo, junto com Estevão e tudo que acontece. Mas, vamos lá. Mais ou menos o ano, eu fiz uma anotação, mais ou menos o ano, foi na primavera do ano 36, no dia 25 de janeiro, que houve esse incidente, que Saulo de Tarso está indo perseguir cristãos e Jesus aparece para ele. Começa tudo no dia aí, 25 de janeiro, mais ou menos do ano 36. Essa breve notícia, esse prefácio, ele foi psicografado, foi ditado no dia 8 de julho de 1941, quando terminou. Sabe aqueles 30 dias que eu contei para vocês, que eles ficaram ditando obra? Lembra que ele trabalhava de dia e de noite, ele psicografava? Terminou no dia 8 de julho de 1941. Ficou pronta a obra. E o prefácio diz assim: breve notícia. Não são poucos os trabalhos que correm no mundo. Imagine, o que eu estou lendo foi ditado em 8 de julho de 41. Não são poucos os trabalhos que correm no mundo relativamente à tarefa do apóstolo Paulo. É justo, pois, que nós esperemos uma interrogativa. Por que mais um livro sobre o apóstolo Paulo? Ele está falando do livro.
homenagem ao grande trabalhador do Evangelho? Ou esse livro é para informações mais detalhadas da sua vida? Quanto à primeira hipótese, né? Homenagem ao apóstolo, eles fizeram essa obra em homenagem ao que dita, né? Ele diz assim: quanto à primeira hipótese, somos os primeiros a reconhecer que o apóstolo Paulo não necessita de mesquinhas homenagens. E quanto à segunda, como ele disse aqui, se informações mais detalhadas da caminhada do Paulo, quanto à segunda, responderemos afirmativamente para atingir os fins que nos propomos. Sim, eles quiseram trazer essa obra para que trouxesse mais informações a respeito disso. Vamos trabalhar. Então, o título da atividade é Das Areias de Damasco aos Dias Atuais. Vamos ver se serve para nós o que está aqui? Vamos ver se serve para a nossa vida o que está aqui? Porque o que acontece? O que a gente vê? A gente adora se ocupar da televisão, do telefone, do Instagram, do WhatsApp, do Face, do isso, do aquilo. A gente adora se ocupar das coisas do cotidiano, não que não deva, mas adora se ocupar principalmente da vida dos outros. A gente perde muito tempo, e tempo é valioso, cuidando da vida dos outros e esquecendo de olhar para o seu próprio coração. Para aqueles que estão aqui, são espíritas, eu falei numa atividade ontem ou domingo, eu não me lembro qual delas eu falei, mas eu sempre digo que os espíritas, mas eu estou dizendo para toda a gente agora, os espíritas deveriam se preocupar muito mais do que se preocupam da sua própria iluminação. O espírita muitas vezes acha que vem na casa espírita, aplica passes, faz uma exposição, participa de uma reunião mediúnica e a conta tem ficado certa e ele está progredindo com essas tarefas. Não, é só trabalho, é atividade. Mas nós temos que nos preocupar com a nossa iluminação. E eu gosto disso, porque eu sou uma pessoa muito frágil, com muitos problemas, com muitas dificuldades. E eu só estou repetindo quem vocês são, porque nós todos temos frágeis, temos dificuldades, temos problemas. É normal, porque somos espíritos ainda imperfeitos, que estão fazendo um trabalho que demora para chegar. Então, assim, não deveríamos nem cobrar muito de nós a tal de perfeição, porque ela não nos pertence. Mas podemos cobrar uma melhora em nossas atitudes que tragam para nós mais paz, mais tranquilidade. Porque se tem alguém aqui sofrendo aqui, é porque está passando uma experiência. Se tem alguém colhendo dificuldade, é porque plantou. Porque Deus, Ele não organiza o universo para judiar de um e de outro, não. Ou para especialmente perseguir um, não. Tudo que você, eu, ou qualquer espírito que esteja aqui, está colhendo hoje, foi prospectado, pensado, analisado, feito por você. Então, se a tua vida está com grandes dificuldades, ok, peça força, peça coragem, faça prece, mas aprenda que tudo que tu espalha, tu recolhe. Mas eu preciso de mais passo, está na tua mão, filho. O que você quer? Comprar onde? No atacadão? Não vende. É nosso. Então é um processo iluminativo, de nós entender quem nós somos, nós olhar para redor de nós, ver como são as pessoas, como ela nos trata, como é que a gente convive, o que aquela está me cobrando, o que aquela está me pedindo, aquela me pede que eu seja mais paciente, aquela me pede mais... Isso. Esse é o processo iluminativo. Porque tu foi colocado no meio de pessoas, né? E numa cidade como essa, um país como esse, um mundo como esse, para você fazer esse teu trabalho de iluminação. Então vamos aproveitar melhor o tempo. Vamos olhar para a nossa vida. Vamos fazer uma interrogação em nós, olhar para nós. O que aperta o sapato? Aonde está o meu problema? Aonde está o meu problema? E eu sei que a grande maioria das pessoas aqui se preocupa com a questão material.
Todo mundo dá jeito. Só que muitos de nós desejam ter o que não pode ter e o que talvez não seja bom ter. Porque a doutrina espírita explica que cada um conforme a sua necessidade. Deus é maravilhoso para nós. Ele às vezes até nos limita para que a gente não se perca na nossa própria dificuldade. Então a gente às vezes fica invejando a situação de A, B ou C. Ok, não deveria, né? Não deveria, porque está assim, está assado. O que tem que ter, e eu acho que é o grande objetivo de todos nós, é que a gente possa ter dias, momentos mais que possíveis de paz. Porque tem gente que tem muita grana e não está em paz. Porque todo mundo se preocupa com essa tal de mamon, com o dinheiro, e esquece de se cuidar. E eu sei, a gente trabalha 24 horas por dia, às vezes vive 24 horas por dia, trabalha 8, 10, 12, para ter o mínimo necessário. É a tarefa. Essa é a tarefa. Ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Porque a própria doutrina espírita tem uma lei que chama Lei do Trabalho. O que é trabalho? Eles dizem lá. Toda ocupação útil é trabalho. Quando você está sendo útil para alguém, quando você está sendo útil para a nossa cidade, para o planeta, você está trabalhando? Sim. A pergunta que eu faço: quem trabalha aqui em Farroupilha merece salário? Se aqui em Farroupilha todo mundo que trabalha recebe salário por espíritos imperfeitos, imagina em relação a Deus. Deus nos paga na questão luz, na questão todo o trabalho que a gente faz. Então, quando a gente está cooperando, fazendo um almoço, fazendo isso, organizando aqui, cuidando do filho, trabalhando lá na empresa, sabe? Quando você está utilizando as horas para um bem coletivo e um bem seu, é trabalho. E quem trabalha recebe em forma de luz. Agora, tem muitos de nós que quer dar trabalho. E quem dá trabalho para os outros, porque é meio egoísta, meio orgulhoso, ranzinza, xarope e outras coisas, que eu podia ficar até as 10 aqui, essa pessoa faz mal para ela. E ela dá serviço para os outros, e todo serviço que dá fica devendo. E quem deve um dia vai ter que pagar. E não tem, porque o universo é justo. E o Evangelho diz assim: enquanto você não pagar o último ceitil, você não vai. Então muitos de nós hoje estão convivendo com pessoas de ontem que nós prejudicamos. E nós vamos conviver amanhã com pessoas que hoje nós prospectar para amanhã. Uma coisa que eu vou dizer: não precisa levantar o dedo, por favor. Mas quem aqui odeia alguém? Não precisa. E eu nem vou olhar. É uma reflexão. Quem odeia alguém? Eu tenho raiva da fulana de tal. Eu não posso ver aquele meu familiar. Briguei com meu irmão, nunca mais vamos se ver na frente. Mentira. Lava a boca com sabão. Está em promoção hoje. Aproveita. Odiar, brigar é marcar encontro. Porque todos esses espíritos que nós criamos problemas e eles criam para nós, têm que retornar com nós em outras encarnações. Então odiar alguém, fazer mal para alguém é marcar encontro com essa criatura logo aí. Logo aí. Tá, e se nós olhar isso, nós podemos pensar também diferente. Bom, então é o seguinte: se é assim hoje, era assim ontem. Então será que eu estou convivendo com alguém que eu prejudiquei ontem? Provavelmente. Mas quem? Você sabe, porque você sente. Você vê aquele personagem que, nossa, eu tenho uma dificuldade com aquela minha cunhada, mulher do fulano, sabe? Eu não sei o que tem, gasta todo o teu tempo lá, aperfeiçoa o teu tempo, mas ela é muito xarope. Faça um treinamento para conviver com pessoa xarope, porque é isso que você está aqui. Você está aqui para aprender a conviver com todas as realidades. Mas Tonela, a escola é aqui. Não, aqui é a lição, aqui é a prova. A escola é lá em cima. A gente lá em cima aprende sobre paciência. Aprendeu paciência? Fiz um curso de paciência no mundo espiritual, nossa, tantas horas. Beleza, então desce.
Vamos te botar numa família para ver se realmente tu aprendeu a paciência. Porque lá é teórica e aqui é prática. Deu para entender? Vale para mim, vale para vocês, vale para o apóstolo, vale para Chico, vale para todo mundo. Então começa a colocar na cabeça que você não veio aqui passear e que as pessoas que estão ao redor de ti têm ligações e que tu tem que aprender a amar essas pessoas. Se não conseguir, volta. Né? Que bom, né? Voltar com quem você não topa. E é o que aconteceu. Por isso que tem pessoas que não sabem, porque não sei de onde que. Não sei, não topa. Eu sei. Olha para ontem. Mas às vezes é porque a gente não soube perdoar, não soube tolerar. A gente quer que a gente quer. E às vezes não é. Então diz assim aqui. Nosso escopo essencial não poderia apenas relembrar as passagens sublimes do apóstolo, ele está dizendo aqui, e sim apresentar antes de tudo a figura de um cooperador fiel. Ele está querendo dizer, Emmanuel, que Paulo foi um cooperador divino, fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao seu trabalho, ao seu divino ministério. Aí vocês vão perguntar, pois é, ele teve um ministério. Vamos olhar agora, quer ver que diz assim? No nosso melhor e mais sincero desejo, aqui nesse livro, é recordar as lutas ásperas e testemunhos difíceis que ele teve como coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos de Jesus, num esforço incessante. Então ele está dizendo que o apóstolo teve que levantar sobre si mesmo. Ele era um perseguidor de cristão, um grande no sinédrio, ligado ao judaísmo, e de repente ele se converte um seguidor daquele que ele perseguia. Complicado, é uma história complicada, difícil da gente entender, a transformação complexa, e ele conseguiu. Então diz assim: as igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam esse livro. Aí ele fala assim: em toda parte há tendências à ociosidade do espírito, já falei, e manifestações de menor esforço. Ninguém quer trabalhar, quer tudo pronto e quer que os outros trabalhem. Vocês estão dando oportunidade dos outros progredir. Eu estava preparando um curso que a gente vai dar para umas instituições, e eu gosto de falar de forma simples, não é uma forma direta, porque alguém tem um carro de 1960 aqui? Desculpa, de 1970? É velho, né? O carro velho. 1980, alguém tem? É carro velho também? Está ultrapassado um carro de 1980? Está ultrapassado? Alguém tem uma geladeira de 1980 aqui? Ou uma televisão de 1970, Telefuc, preto e branco? Alguém tem? Assiste ainda? Celular. Vocês têm orelhão perto da casa de vocês ainda? Celular, modelo, né? Ventilador, ventilador. Vão olhando aí, se vai ser museu. Ar-condicionado, split em casa, tem? Pois é. Refrigerador, porque teve muita gente aqui que viu o familiar ou ele mesmo comer carne que estava na banha, porque não tinha refrigeração. Era assim. Hoje já não precisa. Mas o carro progrediu? Progrediu os carros? Progrediu os telefones? Progrediu tudo? Progrediu? E a pessoa tem que progredir? Aí tem espírita que acha que estudou lá 2 anos e sabe tudo pro resto da vida. Ele vai ficar ultrapassado. Porque o conhecimento universal que chega no planeta e roda por tudo, ele é contínuo. Quanto mais tu sabe, mais abre os horizontes. Quanto mais sabe, mais abre os horizontes. Quem acha que já sabe de tudo, que
tenho rei na barriga, eu não preciso mais, eu já sei de tudo. Esse coitadinho, quando você der conta, você foi. E isso acontece muito aqui, né? Acontece muito nas igrejas, acontece muito por aí. Então está dizendo, a toda parte há tendências à ociosidade, em manifestações de menor esforço. Tu tem um esposo difícil? Se esforça. Tem uma esposa complicada? Tenta se esforçar. Tem filhos complexos? Se esforça. Está com dificuldade? Trabalha. Você veio para isso. Você é um espírito imortal, igual aos outros. Só que cada um passando experiências diferentes. E a gente admira aquelas pessoas que estão numa posição material melhor. Eu não pagaria para ver. Porque a própria doutrina espírita diz que a prova mais difícil de todas é a prova da riqueza. Porque abre portas para paixões de todos os matizes. E aí fica complicado. Seguindo. Depois vocês procuram a obra, né? E vocês podem ler com mais calma. Muitos discípulos disputam as prerrogativas do Estado, enquanto que outros, distanciados voluntariamente de um trabalho justo, suplicam proteção sobrenatural ao céu. A grande maioria de nós faz isso. Não faz a sua parte, foge ao trabalho, foge ao embate, e na hora que aperta o sapato, suplica que Deus, por favor, Senhor, você vem na casa espírita, vai lá na nossa querida, lá em Caravaggio, vai não sei aonde, pedir súplicas. Cara, se você quer fazer uma caminhada e agradecer, perfeito, é uma adoração, existe uma lei de adoração sem problema. Agora, se tu quer luz, entregue luz todo dia, faça o correto, porque o correto que você faz volta para você. Se você faz o errado, volta a sombra para você. Aí você faz todo errado, volta a sombra para você e você corre pedir arrego. Tu acha que vai resolver? Não vai resolver. Tu acha que tem algum espírito que pode perdoar ou aplacar suas dificuldades? Não. Às vezes uma fé sincera pedindo, dá uma aliviada aí, eu vou melhorar. Eles dão até uma aliviada. Dá uma aliviada, vamos ver se vai melhorar mesmo. Melhorou. Alivia que ele vai conseguir se superar. Beleza. Mas a grande maioria pede e relaxa. Porque fomos ensinados assim. Muitos de nós foram ensinados que a questão religiosa era para que nós adorássemos e nós ficássemos ligados à religião. Ótimo, né? Para a religião, para o religioso era bom. Aí eles vêm aqui, contribuem, faz isso, tem medo de nós, gostam de nós, porque daí nós perdoamos os pecados dele, e eles continuam errando e os caras perdoando. Tu acha que alguém tem condição de perdoar o pecado de alguém? Não, a doutrina espírita é muito clara. Como é que você apaga um mal? Qual a ideia de vocês? Mandando um pix para... Como é que você apaga um mal? Com o bem. O mal que você faz, que você fez, paga-se com o bem que você faz. Porque Jesus disse no Evangelho, vocês conhecem Jesus? Já ouviram falar? A grande maioria só ouviu falar. A grande maioria. Carrega aqui crucifixo, escapulário, para dizer que é cristão, mas é uma mentira com ele mesmo, porque o que prova que é cristão são os atos de um cristão. Carregam um escapulário e falam mal dos outros. Carregam um crucifixo e roubam os outros. Carregam e adulteram coisas. Mentem, tiram. Que história é essa? Vocês estão vendo que nós estamos falando bem cotidiano? Então o mais importante, e eu vou dizer para vocês, vocês sabem qual é a religião mais importante do planeta na atualidade? Vocês têm ideia? Pode chutar. A senhora quer saber qual é? A senhora quer saber? Vocês querem saber? Qual é a religião mais importante que eu gostaria que vocês, se pudessem, se matriculassem nela? Querem saber? O nome da religião é essa? Então eu vou dar. Não é espiritismo, não. É o bem que você faz. A religião mais importante é o bem. Porque eu conheço pessoas que não vão a religião nenhuma e são boas. Porque quando elas estão sendo boas, ela faz o bem? Faz. Ela recebe luz? Sim. E nós vamos em religião, saímos dentro da casa espírita falando mal de alguém.
A gente sai fazendo o mal e joga o mal em nós. Espera aí, 2024. Já estamos no final de março quase. Oi, não deu para entender? Que a única pessoa que faz mal para você é você? E todo mal que você passa, você que fez? E todo mal que você faz para você, você consegue fazer para você. Mas se você consegue isso, você consegue o bem, porque todo bem é luz para você. Por isso que Jesus diz no Evangelho: o amor cobre uma multidão de pecados, o bem cobre uma multidão de erros. Todo mundo vai errar, erra bastante, mas também pode fazer o bem. Quanto mais coisa certa você fazer, mais luz na tua vida. Próxima vez que eu vier aqui, eu vou lançar uma campanha que a gente está lançando em várias cidades. Nós vamos esquecer todas as virtudes e vamos trabalhar uma só. Porque as pessoas dizem que é difícil trabalhar a virtude. Nossa, é difícil, nós somos imperfeitos. E vocês falam, e todo mundo fala que nós temos que trabalhar as virtudes. Por exemplo, é difícil perdoar. É difícil ser tolerante. É difícil ser benevolente, indulgente. Ter compaixão, piedade. São as virtudes. Porque quando você está sendo piedoso, tu está fazendo bem? Tu está jogando luz na casa de quem? No coração de quem? Seu. Agora, quando tu está falando mal de alguém, prospectando uma destruição de alguém, você está jogando treva dentro de quem? De você. Aí não sabe porque tem ansiedade, dá depressão e começa a ter problema de depressão e outras coisas que eu podia dizer. Simples. É melhor trabalhar do que dar trabalho. E esse homem aqui trabalhou muito, 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 muito. Mais um pouquinho. Muitos comentaram a vida de Paulo, muitas pessoas, mas quando lhe atribuíam certos títulos de favor e aqueles títulos gratuitos do céu. Para umas pessoas, Paulo foi um santo, São Paulo, predestinado, a quem Jesus apareceu. Vocês gostariam que Jesus aparecesse para vocês? Para ele apareceu numa imagem, né, branca. E aí ele diz assim: Saulo, por que tu me persegue? Apareceu para ele. Vocês gostariam que Jesus aparecesse para vocês? Tá, então vamos lá, eu vou responder. Para uns, né, foi um santo. Em uma operação mecânica da graça apareceu. Para outros, esse Paulo aqui, ou Saulo, foi um espírito difícil, ele era arbitrário. Esse apóstolo aqui, Paulo era meio casca dura. Não vá achar, porque ele é ligado a Jesus, é tudo blá blá blá. Não, o universo é justo, Deus também é justinho. Não, Deus é Pai, é justo. Você colhe conforme você planta. E esses espíritos são justos. Podem parecer duros, mas eles são justos. Porque às vezes, ó, eu até separei aqui no meu livro uma coisa assim que eu tirei do final aqui, que diz assim: e por que isso, né? Que Deus é mais belo sempre nos dias trágicos. Porque quando está tudo bem, nós estamos por aí relaxando. Quando aperta o sapato, nós lembramos de Deus. E aí Deus fica bonito, porque senão tu não lembra. O negócio é comer churrasco, ir para cá, para lá, aproveitar, dançar, tendel. E aí quando aperta Deus, lembra de Deus. Então ele está dizendo aqui que Deus é mais belo sempre nos dias trágicos. Dias trágicos que nós corremos para Deus. E Deus está sempre conosco. Jesus está conosco? Claro, sempre conosco. Esses espíritos estão sempre conosco. Por isso que a gente diga, faça a prece. Direcione a prece a Deus, a Jesus, aos benfeitores. Estão sempre conosco. Queremos recordar que o apóstolo Paulo recebeu a dádiva da santa visão gloriosa do Mestre. Ele não enxergou, como nós estávamos dizendo, que gostariam de ver, as portas de Damasco, mas nós não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que eu aguardava. Ele apareceu e Jesus disse para ele: por que me persegues? Aí ele disse: quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegue. Aí esse cara disse assim para ele, para Jesus: ô Senhor, o que você quer que eu faça? Que conversão rápida, né? O cara perseguia, apareceu a imagem, apareceu Jesus, ele caiu de joelho e disse assim: tá, Senhor, não vou mais perseguir ninguém, o que tu quer que eu faça? Daí Jesus deu a coordenada e disse para ele, que eu acho, né? Você vai ter muito sofrimento em meu nome. Tem alguém aqui que não sofre?
O sofrimento é em nome de um processo evolutivo? É em nome do Cristo? É. Ah, eu sofro muito lá com a minha família. Ah, por que será? Por que você está ali? Qual é o teu papel? O que quem sabe você fez no passado com a família? Qual era o teu papel? Então hoje, as dificuldades que a gente parece que são castigo, não, pessoal. São alavancas, são escadas de aperfeiçoamento. Tenham paciência, coragem, segue, firme, amem os difíceis. Amem os difíceis. Porque amar quem a gente ama, quem ama a gente é mumu. E o preço do mumu é barato. Tu tem que amar e fazer o bem para quem é difícil. E todo mundo tem pessoas difíceis na família, mas eu não queria falar o que eu vou falar, e nós somos muito difíceis para algumas pessoas na nossa família. Nós somos caso grave, muitas vezes. Então é importante a gente olhar para nós e tentar mudar. E seguindo diz assim: certo é que o inolvidável tecelão que ele era, trazia o seu ministério divino. Mas quem está aqui no mundo sem um ministério? Porque é isso que nós falamos. Ah, Paulo foi um predestinado, ele tinha um ministério, ele tinha uma tarefa divina. Mas tudo bem. Quem é que está aqui, ou que está aí no mundo espiritual, que não tem ministério divino? Quem é que não tem tarefa aqui? Todo mundo tem sua tarefa. Algumas é de um jeito, os outros é dos outros. Todo mundo está aqui em missão divina perante o próximo, e perante Deus e perante Jesus. Todo mundo é missionário na acepção da palavra. Todo mundo tem uma missão a cumprir, que é o teu próprio desenvolvimento e conviver com aquelas pessoas que você precisa conviver, para aprender a amar e para aprender a se sustentar. E tem muitos que estão com você para te ajudar, e você está junto com outros para ajudar os outros. E tem muitos que nós tiramos ontem que vem cobrar hoje. Porque aonde tem um devedor... Como é que é seu nome, senhora? Sandra? Aonde tem um devedor, Sandra, vai aparecer um cobrador. E às vezes aquele filho difícil é o cobrador de hoje. Aí tu pede força, coragem, para caminhar do lado dele, desculpar, seguir e entender a personalidade. Porque quando você recebe o mal, você está pagando o mal que fez? A gente paga os erros do passado, o mal, vamos falar assim, de duas maneiras. Vocês sabem? Dona Sandra, você sabe como é que faz pagar? Cheque pré-datado ou Pix? Não? Não, né? A gente paga os equívocos de passado de duas maneiras: por dor, sofrendo, ou por amor, amando. Porque se você não consegue fazer o bem para pagar o mal que fez, você vai ter que passar pelo mesmo mal. Mas por que Deus me faz passar mal? Porque Ele te ama. Aquele mal está te atrapalhando, está te segurando preso ao planeta, e você precisa evoluir. Agora você tem que pagar as dívidas que tu tem para poder subir, senão não sobe. E a dor é uma professora. Então imagina. Então nós temos dívidas conosco e com a divina providência, e que a gente está aí trabalhando. Vamos lá, mais um segundo e eu vou encerrar. Passou rápido, né? Diz assim: o convite do trabalho, o convite do ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso de Jesus. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu o convite de Jesus, negou a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim das tarefas materiais. Entre perseguições, doenças, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites, encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre, que se fizer ouvir nas encruzilhadas da tua vida. Aí vai indo. Então, meus queridos, fiz a propaganda do livro, fiz a propaganda da história. O tempo é curto para mim falar tudo isso, mas bota na cabeça: Jesus está aí com todo mundo.
É você que não se liga. Está na hora de começar a ligar. Outra, convites especiais a gente recebe todos os dias. Vocês acabaram de receber um antes aí. Nós temos um grupo de estudos na quarta-feira às 8, ou no sábado de tarde às 14h30. Não é? Evangelização. Pois é, mas e grupos de estudo também tem na instituição. Venham. Ah, mas é todo dia? Não, uma vez por semana. Venha. Ah, mas será? Então eu vou dar dica para ir embora. Posso? Pessoal, nós só vamos levar daqui as nossas lembranças e o nosso conhecimento. O resto fica tudo aí. Você trabalha para acumular alguma coisa, amanhã cedo tu pode ter viajado já. Porque ninguém sabe a hora que vai. Agora o conhecimento, estudo, conhecimento ninguém te tira. Aí alguém pode dizer, ah, mas eu não tenho muita facilidade, não gosto de ler, me dá sono. Venha praticar, se habitue, começa a se transformar, porque para você crescer como espírito imortal, tu vai ter que passar, tu vai ter que aprender, tu vai ter que ter gosto pelo conhecimento, pelas coisas, pelo aprendizado, senão tu vai ficar constantemente nas cavernas de um mundo primitivo como o nosso. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de ninguém. Tudo que tu aprendeu é teu. Tu desencarna já aprendendo. Divaldo conta uma história que foi fazer um curso na França. Tinha uma senhora lá na universidade que disse, escutou a palestra dele, disse assim: muito bom, seu Divaldo Franco. A senhora faz o que aqui? Eu estudo. Qual é a sua idade? 94. Mas e a senhora faz o que? Ah, eu estou estudando antropologia. E a senhora vai querer exercer a profissão? Como não? E se não der aqui, na outra dá, porque eu já morro antropóloga. É verdade. Tudo que você aprendeu é seu para sempre. E o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou, né? E os judeus já tinham falado que a gente deve seguir especialmente 2 mandamentos. Vocês só vão me tirar daqui se vocês me disserem os 2. Eu ajudo. 2. Lembra que eu falei que eu vou vir ensinar uma virtude só? Uma só, vai ser bom. Mas 2 mandamentos. O primeiro é que a gente tem, amar a... E o segundo? Esse mesmo. Parabéns. Muito obrigado, dona Sandra. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como... Mas se tu não gostar de ti, tu não pode gostar dos outros, porque é para amar o próximo como a ti. Então a primeira tarefa nossa é gostar da gente, como a gente é, com os defeitinhos, com o jeitinho, mas dizer assim, mas eu quero melhorar, eu quero ser mais paciente, eu quero melhorar, eu quero ser assim. Aí o trabalho de melhoramento está aí. Aí o teu anjo da guarda vai dizer, que bom, eu vou ajudar. Já que está se esforçando, nós vamos fichar, vamos ajudar. Agora, ao contrário, Muito obrigado. Muito obrigado a vocês em casa, desculpem. Mas é um livro muito especial para mim. Eu cheguei aqui na instituição e tive uma surpresa. Eu quase não cheguei por causa da minha viagem, que eu trabalho, bem dizer, na estrada. Aí já tinha um pessoal pronto já para fazer a atividade. E por incrível que pareça, o livro que ele tinha, sem saber, era esse mesmo. Não é verdade? Né? Então, perde. Não é verdade? Vocês estão entendendo? A turma aí está mais perto de nós do que nós imaginamos. Só que a gente tem que se ligar. Faça a prece, evite o mal, faça o bem. E a gente vai devagarinho, tendo momentos melhores do que o que a gente tem passado. Que assim seja. Muito obrigado à direção espiritual da casa, muito obrigado aos passistas que estão aguardando nós terminar a nossa fala. Espero que ela tenha sido agradável e importante para que a gente aprenda, né, a importância do nosso autoaprimoramento, nosso melhoramento como ser, que vai trazer luz, paz para a nossa vida. Que as luzes resultantes desse encontro sejam levadas a toda a nossa comunidade, encarnada e desencarnada. Muito obrigado aos diretores espirituais da instituição, aos
queridos estudantes do nível espiritual, aos visitantes, aos espíritos familiares que aqui estão e a todos os trabalhadores desse ponto de socorro aqui na nossa querida cidade. Muito obrigado, diretores. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Tchau para vocês.